Prece de André Luiz. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar. Mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Do livro Voltei, pelo irmão Jacó, capítulo 20, Retorno à Tarefa. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos, que a paz de Jesus continue conosco, nos envolvendo, nos protegendo e nos amparando, e principalmente nos dando um bom entendimento sobre o estudo dessa noite, agradecendo sempre a oportunidade de contribuir com os trabalhos dessa casa. Para hoje nos coube o estudo do Livro dos Espíritos, o livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências, o item da reencarnação, que vai da questão 161 a 170. Como nós vamos falar de reencarnação, eu acho importante, eu vou citar um texto aqui do Martins Peralta, no livro Estudando o Evangelho, onde ele diz que não foram os espíritas que inventaram a reencarnação. O ensino reencarnacionista ele vem de muito longe, de povos antigos e remotíssimas doutrinas. Ao Espiritismo coube apenas a honra e a glória de estudá-lo, sistematizá-lo, para convertê-lo afinal num dos principais, se não no principal fundamento da estrutura doutrinária. Então, a reencarnação, ela é a chave, a fórmula filosófica que explica sem fugir ao bom senso, à lógica, as conhecidas desigualdades humanas. É na reencarnação que nós vamos encontrar o porquês das desigualdades sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. E com a reencarnação, nós temos a justiça incorruptível, refletindo a ilimitada bondade do Criador. Um Deus que perdoa sem tirar ao culpado a glória da remissão de seus próprios erros. Um Deus que perdoa, concedendo ao culpado tantas oportunidades quanto ele necessite para reparar os males que praticou. Nós vamos entender isso nas questões seguintes. Então, nós vamos às questões que, embora sejam poucas, elas têm subitens e tem muito para se dizer. Na questão 66, Kardec pergunta: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar de depurar-se? E os espíritos responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. E Kardec continua. Na 166A,
Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos respondem: a alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. E ele continua indagando, na 166b. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? E os espíritos respondem: sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E na última pergunta sobre essas questões, na 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem: evidentemente. Eu vou utilizar nesse nosso estudo dessa noite o livro Estudando o Livro dos Espíritos, de Djalma Santos, e Elucidações Filosóficas do Espírito Miramês. Trata-se aqui nessas questões da reencarnação, que, como nós sabemos, é um princípio fundamental espírita. O indivíduo, ao ser criado por Deus, simples e ignorante, ele começa, através das novas vidas, das sucessivas vidas, a busca pela elevação e pela felicidade. Então, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 12, na sua conversa com Nicodemos, ele já dizia assim, ele respondeu a Nicodemos: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, é preciso que renasçamos de novo, para irmos nos depurando, vencendo as nossas imperfeições e ganhar esse reino dos céus, que Jesus nos ensinou. E essa conquista da nossa evolução, ela se dá através do aprendizado, tanto no campo intelectual, como o maior dos aprendizados, que é o do amor, que vai se desenvolvendo junto com o intelectual e com o moral. O Djalma Santos, ele diz assim, que é através dessas reencarnações sucessivas e experiências, tanto no mundo espiritual como no mundo material, que nós vamos nos elevando espiritualmente. O espírito, ele evolui tanto na terra quanto no espaço, e é o seu desejo de abandonar os vícios, as paixões, que vai determinar o seu sucesso aqui ou no além. O Espírito Miramês, ele vem dizendo que se nós procurarmos meditar nas reencarnações, nos reconheceremos a justiça que se manifesta nos enfermos e doentes, nos pobres, nos ricos, nos primitivos, enfim, em todas as diferentes situações dos homens no curso da vida. Tudo na vida retorna a outro corpo, obedecendo à lei imutável do progresso. O que precisamos, diz ele, mais urgente para o nosso bem, é procurarmos entender e viver o amor, com as suas inumeráveis divisões, para que a nossa consciência se tranquilize em todos os aspectos da vida. Ele diz, devemos pensar na reencarnação e ler tudo sobre a tal lei divina, meditando sobre as múltiplas existências que já tivemos e procurando melhorar a nossa vida, baseando-nos na vida de Jesus, para que o Cristo possa despertar em nossos corações, indicando-nos o caminho do céu da consciência. Então, o desenvolvimento da nossa consciência vem justamente desse esforço que nós fazemos em estudar, em melhorar, em observar a nossa vida, o caminho que nós estamos tomando, as escolhas que nós estamos fazendo, que isso tudo é determinante para uma próxima encarnação. Mas não devemos também ficar pensando só no futuro. O importante é o que nós produzimos hoje, o que nós fazemos hoje, o que nós estamos tentando a cada dia, a cada minuto, fazer para nos melhorarmos. As nossas palavras, a vigilância com os nossos atos e principalmente com os nossos pensamentos. A questão 67, Kardec vem perguntando: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos responderam: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, nessa questão, nós vamos nos reportar a questão 115. Lá na questão 115,
Kardec perguntou, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos responderam, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. E ele diz que cada um, nós recebemos uma missão, né? Cada um de nós recebemos uma missão, e é através dessa missão que nós começamos a nossa jornada para o aprendizado. Então, Deus não criou um espírito melhor do que o outro, nós fomos criados simples e ignorantes. E para vencer essa nossa ignorância e conquistarmos o nosso lugar no reino de Deus, lugar, aliás, destinado a todos os espíritos da criação, o aprendizado, ele é propiciado assim por cada uma de nossas encarnações, porque o conhecimento que a lei divina nos obriga, nos propicia, quer dizer, as leis naturais, as leis dos homens, de aprender a conviver plenamente em sociedade, elas não cabem numa encarnação. As provas que precisamos experimentar e as nossas escolhas e as nossas experiências, né, elas são cumulativas. E em cada encarnação, dependendo do nosso desempenho, nós retornamos em melhores condições para novos aprendizados. Portanto, a reencarnação ela é um instrumento divino, né? Que vem nos ensinar, que nos permite resgatar os débitos, que nos permite superar as faltas cometidas no passado e que nos permite aprender sempre. E a gente sempre faz analogia com o aluno na escola, né? Ele está ali seguindo cada ano de acordo com o seu desenvolvimento. Se ele não conseguir passar por aquela etapa, tiver dificuldade de aprendizado, ele repete de ano, faz tudo de novo. E quando ele tiver aprendido, ele vai para um outro ano melhor ainda. E assim somos nós na vida. Vamos caminhando, vamos passando por dificuldades, por escolhas difíceis, fazemos boas ou mais escolhas. E quando a gente não consegue passar naquela reencarnação de acordo com o planejamento que foi feito anteriormente, nós voltamos sem problema nenhum. O nosso tempo, na verdade, o que importa é o tempo de Deus, e nós temos a eternidade para essa melhora. Mas quando a gente começa a ter consciência dessa necessidade de progredir, trabalhar para se melhorar, com certeza essa nossa evolução ela se dá de uma forma muito mais rápida. Esse nosso aprendizado, ele se dá de uma forma muito mais rápida. O espírito Miramês, sobre essa questão, ele vem dizendo o seguinte, que a reencarnação é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Ela é uma das leis de Deus e se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreenderem a si mesmos, a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. E ele diz que cada corpo que o espírito recebe na terra é uma bênção de Deus em seu caminho, porque significa um degrau que sobe para a eternidade, sem que ninguém regride. Então, sempre estamos avançando para a nossa própria liberdade. O que pode acontecer é o espírito ser preguiçoso e estacionar. Mas ele só vai ter prejuízo, né? Ele que está se prejudicando. Ele vai ficar estacionado, mas não vai ficar estacionado eternamente. Tem as reencarnações compulsórias, né? Que é justamente isso. Ó, você já ficou parado muito tempo. Vamos lá, vamos se mexer, que os outros já estão lá na frente e você aí já está com preguiça. Então ele vem de uma forma compulsória, contra a vontade dele, vamos dizer assim, para aprender, levar a fim aquela encarnação, aprender o que ele deveria aprender para poder galgar novos degraus, né, de evolução. Que, como já foi dito anteriormente, a finalidade, o fim de todos os espíritos é o progresso. Ninguém fica para trás. E o espírito Miramês, ele termina dizendo assim, que o objetivo da reencarnação é facultar cada vez mais ao espírito a lucidez da vida e oferecer mais vida para quem procura viver. Uma das linhas da doutrina dos espíritos é anunciar essa lei divina em todos os seus aspectos e falar em voz alta esse nome, reencarnação. E a gente deve agradecer mesmo, porque se não fosse a reencarnação, seria muito triste aquelas pessoas que vivem apegadas à matéria, né? Vivem intensamente e sem nenhuma promessa, sem acreditar que existe um amanhã. A pessoa segue errando, segue prejudicando os outros
e não tem essa consciência do arrependimento. A vida é uma só, vou viver ela intensamente. E sai deixando um rastro de destruição que quando ela chega lá do outro lado e tem consciência da forma como ela viveu mal e fez mais escolhas, né? Ela provavelmente vai pedir para reencarnar, para voltar naquela prova novamente e tentar superar aquelas etapas que ele deixou para trás. Então, a reencarnação é sempre uma oportunidade para o espírito dele de arrependimento, dele refazer aquelas provas mal feitas, reparar os seus erros e continuar em frente, sem cobrança. A cobrança é a sua própria consciência. Então, na questão 168, Kardec pergunta: o número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? E os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. Então, o que os espíritos estão dizendo é que não há limites para as reencarnações. Cada espírito vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para a sua depuração, e até que tenham adquirido todo o conhecimento que lhe cabe dentro de um mundo de provas e expiações que é o nosso. Por ser um instrumento de aprendizado, de evolução, ele vai existir para cada um. A reencarnação vai existir para cada um, né? E individualmente, enquanto houver necessidade para o aprendizado desse espírito. Então, alguns aprendem mais rápido, vivenciam mais rapidamente a lei do amor. Certamente vai encurtar a sua necessidade de vivenciar várias e várias reencarnações. Contudo, nós temos que avaliar que o estágio reencarnatório não se limita no nosso planeta, somente no nosso planeta, né? Que é de provas e expiações. Nós vamos viajar através das reencarnações, como já viemos de outras reencarnações mais grosseiras, e vamos continuar em planetas muito mais evoluídos que o nosso. Então, nós não temos um tempo, não temos como limitar, prescrever o número de reencarnações, porque depende de inúmeros fatores, mas principalmente do esforço e da vontade de cada um. Mas, segundo Jesus, todos chegaremos até o Pai. Nós devemos aproveitar bem as reencarnações que temos, buscar o aprendizado, vivenciar as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. O Espírito Miramês, ele comenta o seguinte, que colocar um ponto final nas reencarnações é ignorar as distâncias imensuráveis que o espírito deve percorrer nas linhas da evolução, a qual chamamos de despertamento. As vidas sucessivas, mais grosseiras, têm duração breve. E à medida que o espírito vai se depurando, ele automaticamente vai saindo de uma faixa reencarnatória para entrar em outra de maior pureza. O crescimento da alma requer corpos mais sutis e com maiores possibilidades espirituais, de modo a permitir a ela dominá-los em todos os sentidos. A reencarnação na Terra é necessária até a depuração da alma, tendo, portanto, certo limite, se assim podemos dizer, mas a depuração necessária ao espírito que transita neste planeta, por não ter a mesma correspondência em outros mundos por onde o espírito vai passar. E o espírito, bem sabemos, ele deve passar por mundos para granjear experiências. Então, nós vamos passar por vários mundos ainda. Nós já viemos de mundos mais atrasados, cujas roupagens eram mais grosseiras. Chegamos a esse mundo que ainda temos essa roupagem ainda grosseira, né? Mas menos do que as anteriores. E vamos para mundos mais evoluídos, onde a nossa roupagem vai ser mais sutil. Logo, as nossas provas são de outros tipos de provas necessárias à nossa evolução. E nós vamos, assim, de experiência em experiência, de mundos em mundos, granjeando valores, cultivando o amor e cada vez mais aprendendo para evoluirmos mais ainda. E o Miramês, ele continua, ele diz assim que os homens têm necessidade semelhante à dos animais irracionais, só que elas estão aprimoradas em outra dimensão de vida pelo valor da evolução. O mesmo acontece ao espírito.
depois do túmulo, ele continua tendo as mesmas necessidades de quando na carne. Simplesmente elas vão mudando de faixa, de acordo com o crescimento da alma, no saber e na moral. É, pois, o prêmio que o tempo confere juntamente com a conquista, pela misericórdia de Deus. Esforcemo-nos, portanto, para diminuir nossas reencarnações inferiores, alcançando cada vez mais corpos mais sutis, com ideias mais puras e vidas mais elevadas. Então, como nós já sabemos, quando nós desencarnamos na espiritualidade, o aprendizado continua. Nós vamos fazer uma retrospectiva de como foi a nossa última encarnação, do que nós planejamos para aquela encarnação e o que nós conseguimos concluir, né? E assim nós vamos já planejando a próxima, para virmos melhores, né? Com outros tipos de provas, aperfeiçoando cada vez mais o nosso espírito. Na questão 169, Kardec pergunta: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E os espíritos responderam: não. Aquele que caminha depressa se poupa muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, as reencarnações, elas se perdem no tempo, né? E desde a nossa criação como espírito até a atual, não nos lembramos praticamente de nada, ou quase nada. Muitas vezes, nós trazemos alguns resquícios da última encarnação e quando nos é permitido lembrar de algo mais, é porque Deus acha que é necessário essa lembrança para o nosso aprendizado. Mas esquecer o passado nos permite focar no presente com vistas num futuro melhor, sem ficarmos preocupados com quantas reencarnações nós ainda teremos que vivenciar, porque o importante é nos melhorarmos sempre a cada encarnação. O que conta mesmo é o esforço pessoal de cada um para que nós possamos nos preparar já para a próxima encarnação, né? E sobre isso, o Espírito Miramês ele vem dizendo o seguinte: que a variação de reencarnações é incontável. Não se pode dizer que cada espírito reencarna certa quantidade de vezes ou então que os espíritos têm a mesma quantidade de reencarnações. Uns reencarnam menos, outros mais vezes, dependendo do aproveitamento de cada espírito. Isso já foi dito anteriormente, né? Porém, não os torna diferentes na estrutura de valores. As diferenças se encontram no modo de ser, nas suas escolhas de vida, mas não se pode esquecer que todos são filhos de Deus, feitos para o amor e pelo amor. Uma alma, por ter tido muitas reencarnações a mais do que as outras, não foi mais nem menos feliz na sua jornada de despertamento espiritual. Os espíritos, eles são compensados de forma que não se compreende de pronto, porque todos os caminhos são escolas, onde ensinam com muito proveito os mestres da natureza. Não existe infelicidade eterna. A onisciência de Deus não iria deixar que alguns dos espíritos fossem criados com deficiências para tomar rumos diferentes do bem e do amor. As diferenças são simples traços do toque da liberdade, querendo o Senhor dotar seus filhos de maiores amplitudes no campo da liberdade espiritual. Então, acho importante a gente ressaltar essa última frase. As diferenças são simples traços do toque da liberdade, querendo o Senhor dotar seus filhos de maiores amplitudes no campo da liberdade espiritual. O que é isso? É o livre-arbítrio que nos foi concedido por Deus. E muitas vezes, de posse desse livre-arbítrio, nós fazemos escolhas que nos prejudicam ou que prejudicam a outro e que nos forçam, né, a uma nova reencarnação para expiar. Então, esses sofrimentos que nós causamos, né, não são, a culpa é de Deus, não, a culpa é nossa. Nós não soubemos, não tivemos discernimento para parar, pensar e fazer uma escolha que fosse nos beneficiar ou beneficiar o outro. Nós sempre, né, na nossa ignorância, agimos por impulso, achando que estamos fazendo a escolha certa. E só a maturidade, a experiência, as reencarnações é que vão nos ensinar a fazer escolhas certas, a seguir o caminho certo, a ter discernimento. Bom, chegamos agora na última questão, a 170.
em que Kardec pergunta o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação. E os espíritos responderam, em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Então, após a última reencarnação, o espírito ele torna-se livre, ele não vai precisar mais reencarnar para habitar os diferentes, Então ele vai se tornar livre para habitar os diferentes faixas vibratórias do universo. Ele vai transitar por onde ele quiser. Ele está depurado, ele está puro, ele mantém a sua individualidade e, mais importante, ele continua trabalhando, auxiliando aqueles que estão na retaguarda. Eles podem reencarnar como missionários por amor para impulsionar a nossa evolução. São espíritos que, pelo menos com relação ao nosso planeta, eles já venceram a necessidade de reencarnação. Espírito como Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, eles não reencarnarão mais na Terra por necessidade, mas para nos auxiliar, para nos exemplificar que é possível viver a lei de amor que nos ensinou Jesus, mesmo diante de todas as adversidades que o mundo nos proporciona, que é possível vencer essas adversidades. E, obviamente, que terão em outros mundos mais elevados oportunidades diferentes de aprendizados e progresso, que ainda foge da nossa compreensão. No nosso mundo, é certo que ele continua trabalhando, aquele espírito ele vai continuar trabalhando, ele não perde a individualidade dele, ele continua num trabalho de harmonia e pela paz que ele conquistou, e ele segue sempre auxiliando o Criador a dar um direcionamento às suas criaturas. Vamos lembrar que o próprio Jesus ele dizia, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, que dirá nós, como espíritos ainda que estamos num mundo de provas e expiações, porque nós não vamos trabalhar? Nós mesmos é que precisamos cada vez mais trabalhar pelo bem, pelo próximo, pela nossa evolução, pelo nosso planeta. O que nós não podemos fazer é ficar imaginando, nossa, mas isso está tão longe, eu não vou chegar. Não, nós vamos chegar, Não vamos nos preocupar com o tempo, vamos nos preocupar com o presente. E sobre essa última questão, o espírito Miramês vem dizendo assim, que na última reencarnação do espírito, em sua escala evolutiva, ele passa a ser puro e entra na bem-aventurança, surgindo em sua consciência a tranquilidade imperturbável e a sequência de uma vida sadia. A partir daí, ele passa a viver em outros mundos bem-aventurados, onde a vida é cheia de venturas, onde o amor é verdadeiramente alimento dos espíritos. E ele continua, os espíritos puros certamente que não precisam mais de se reencarnarem na Terra, a não ser por determinação de Deus, caso seja conveniente. Todavia, sentem-se felizes pelo esplendor das suas consciências, em servir de instrumentos para iluminarem os que se encontram nas trevas. São capazes de muitos sacrifícios, como podes notar nos grandes seres que voltaram ao mundo por amor às criaturas. Eles são luzes que nunca se apagam nas consciências dos que receberam as bênçãos da assistência e dos seus interesses pelo próximo. As últimas etapas de sua escala evolutiva ficam marcadas nas suas personalidades, por serem os últimos degraus da escala de Jacó. Depois de livres, sentem a felicidade de ajudar mais na condição de valores de Deus sob a direção de Jesus, que personifica o amor mais puro na Terra. A gente pode ter, assim, uma breve ideia do que seja esse sentimento, esse esplendor de consciência, essa vivência total do amor, quando a gente faz uma coisinha pequena pelo nosso próximo e a gente se sente feliz, se sente realizado, não sei se é essa a palavra, mas você sente uma paz na consciência por poder ajudar de alguma forma o outro, com uma palavra, com um abraço, por dispor de
condições materiais, né, para poder ajudar o outro, sanar a necessidade do outro, mesmo que seja por um breve momento, a gente sente um alívio, parece que um peso sai da gente, é uma sensação de paz, de plenitude tão boa. Imagina vivenciar isso constantemente. Então é isso que esses espíritos puros vivenciam, né? Eles sentem uma plenitude, uma paz tão grande de consciência que eles vou voltar lá e vou ajudar meus irmãos, porque eles também precisam sentir isso. Então, meus irmãos, que esse estudo dessa noite nos impulsione, nos dê cada vez mais vontade de trabalhar pelo próximo, de estudar, de nos melhorarmos intelectualmente, moralmente e principalmente de vivenciar o amor exemplificado por Jesus. Que possamos todos ser envolvidos por esse amor, pelas palavras do Mestre Jesus, pelos exemplos que ele nos deixou e que ele nos abençoe hoje e sempre, iluminando os nossos corações. Muita paz a todos.